Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, 3 de maio, o assunto da lição é o Messias morto. Vamos nos ater hoje especificamente ao verso 26. O verso 26, irmãos, do capítulo 9 de Daniel, ele é cheio de eventos, e eventos que são distantes entre um e outro. Por quê? Ele começa falando das 62 semanas, depois ele fala que Cristo seria morto, e será morto o ungido. A expressão ungido é aquele que foi dito que ele seria ungido ali no ano 27, que foi o ano que ocasionou o batismo de Cristo. E esse termo, esse nome ungido, o próprio Pedro, ele faz essa descrição no capítulo 10 de Atos, e o verso 37 e 38 que diz assim, ó: Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e com o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos. Então, assim, Pedro aqui no capítulo 10 e o verso 37 e 38 dá uma descrição de que a unção de Cristo foi ocasionada no batismo. Então, aqui, nesse verso 26, fala que o ungido, ou aquele que foi batizado com o Espírito Santo, ali em seu batismo, não mais estará. Essa expressão não mais estará tem uma conotação de será eliminado, será de fato extirpado. E a gente para e pensa, como assim seria eliminado? A obra que Cristo fez, irmãos, foi uma obra para eliminar, não a pessoa de Cristo, mas o que foi eliminado foi o pecado e suas consequências, como é que eu posso dizer assim, destrutivas ou para sempre, as suas consequências eternas. Quando Cristo morre na cruz, ele nos tira a possibilidade de sermos condenados pelo nosso pecado. A questão, quando eu quero dizer tirar, é eliminar essa possibilidade. Cristo morre na cruz. A sua substituição nos dá vida. Porém, isso é uma condição dependente do que ele realizou. Se eu aceito o que ele fez, eu terei a eliminação da minha condenação. E a expressão aqui, será tirado, tem também a ver com essa expressão. Mais adiante chega a dizer assim: e o que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Irmãos, aqui já está falando da destruição do templo de Jerusalém, que ocasionou no período do ano 70 da era cristã. Então, assim, Cristo morre no ano 31. Isso bem depois, mais praticamente 40 anos depois, podemos dizer, acontece as desolações e a inundação que vem dado através do exército romano, que é dito pela história, morreu mais de 1 milhão de judeus naquele período. Então, assim, nesse período aconteceu a morte de Cristo, quando se faz, que diz que, menção aqui no verso 27, que ele fará cessar o sacrifício. Eu falei sobre isso com vocês, só relembrando. Cristo morre no período do sacrifício da tarde. Ali, o sacerdote estava ministrando uma oferta no santuário, mas a oferta foge, ele não consegue matar o cordeiro, o véu se rasga de cima a baixo e aí então é eliminado qualquer possibilidade de sacrifício expiatório através dos cordeiros que eram ali imolados, porque agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tinha morrido na cruz. E ele morreu para nos dar essa isenção de todo sacrifício substitutivo que era feito ritualmente na manhã e à tarde. E o que me chama aqui a atenção, eu quero que vocês entendam, nesse período, irmãos, das 69 semanas, quando elas são passadas, a gente faz uma multiplicação, né? 69 semanas vezes 7, que quer dizer cada dia ou cada semana, que são 7 dias. Então, 69 vezes 7 dá 483. Lembre-se que nós estamos falando de uma profecia cortada das 2.300 tardes e manhãs. Então, assim, 2.300 anos menos 490 dá 1810, tá bom? 1810. E uma coisa que eu quero deixar em consideração, para vocês entenderem com mais clareza, você faz o cálculo: 483 menos 557. Por quê? 557, irmãos, foi o período do decreto de Artaxerxes, quando a reconstrução do templo foi feita. Ali, então, começa-se a contagem do período das 70 semanas. Então, 457, se nós formos subtrair pelo período de 490 anos, chegamos ao ano 34. E como assim? Não, Abel, 33 é o ano, e não o ano 34.
34 porque o ano zero, de acordo com os historiadores, que eles não têm a contagem igual à astronomia, que conta com o ano zero, os historiadores não contam com o ano zero. Então, de 490 para 457, chegamos a 34. É só subtrair. 490 anos, período que foi determinado para o povo judeu. Vou subtrair com 457, que foi o período que iniciou a reconstrução do Templo de Jerusalém. Chegamos ao ano 400, perdão, ao ano 34. Como resta das 2.300 tardes e manhãs 1.810 anos, e quando ela é juntada ou somada com os 34 anos que se inicia com o apedrejamento de Estevão, e ali é o primeiro mártir, na verdade, né, e último judeu a pregar o evangelho e morrer por essa causa, então chegamos ao ano de 1844, que vamos falar um pouco mais sobre isso amanhã. Então, para a gente entender, 490 anos menos 457 do período do decreto de Artaxerxes para a reconstrução do templo, para com que tudo ali pudesse ser feito, chegamos a 34 anos. Ano esse que foi o ano do apedrejamento de Estevão, somando com 1810, que é a subtração das 2.300 tardes e manhãs por 490, chegamos então ao ano 1844. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vocês que quando às vezes falam de muitos cálculos, muitos anos, períodos históricos, para entender, parece que às vezes complica. E agora eu queria dizer uma coisa para vocês, sabe? Eu tinha um amigo, considerado como pai, chamado Geraldo Roberto. Ele tinha comigo e também com meu irmão Márcio um estudo, até brincava, chamado de A Escola dos Profetas, onde a minha tia Uda também morava próximo a ele, nomeava os estudos. E ele era muito bom nesse aspecto profético. Aprendi muita coisa com ele. Descansou no Senhor. Eu tenho o prazer de dizer que eu aprendi muito, não só com a sua teologia, mas com a sua ideologia também nesse aspecto. Ele tinha ideias que achava espetaculares e me ajudava muito. E quando eu agora estava vendo essa profecia, ele colocou lá com gráfico, sabe, destrinchou tudo bem direitinho e me faz lembrar dos bons momentos que tivemos nas segundas e nas quartas-feiras, porque na quarta-feira na igreja não tinha culto, o culto era na quinta-feira. Depois foi que foi mudado para a quarta-feira, mas eram os dias que nós tínhamos, era chamado de textos difíceis da Bíblia. E eu confesso que foi um período muito bom, de um aprendizado fantástico. Então, concluindo aqui o estudo de hoje, levando em consideração essa expressão, né, eu fazendo a contagem correta, 490 menos 457, chegamos a 34. Somando com 1810, 1844. Agora, diante dessa situação, o Messias que foi morto, eu acho interessante. Tem uma tradução aqui que o autor colocou a Almeida Corrigida e Fiel. Eu tenho uma chamada Almeida Antiga. É uma Bíblia também de João Ferreira de Almeida, que nesse texto ela fala assim, ó: e depois das 62 semanas, não será cortado o Messias, mas não por si mesmo. O texto que ele usou aqui é não para si mesmo. E ele cita um texto de Romanos, quando fala que Cristo morreu por nós. Cristo morreu não foi por sua própria mão. Ele morreu por nossa causa. E essa morte foi a morte substitutiva. E aqui o autor deixa bem claro, quando chega a dizer a seguinte expressão: a morte de Cristo na cruz foi para nós, não para ele mesmo. Por isso, Paulo escreveu: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Esse é o texto de Romanos 5, verso 8. E no final ele descreve as seguintes palavras: essas profecias revelam que o Messias seria crucificado e, consequentemente, o sistema de sacrifícios perderia seu significado profético na primavera de 31 da nossa era cristã. Essas previsões se cumpriram em todos os detalhes, exatamente na Páscoa, como eu falei para vocês, quando o sumo sacerdote oferecia o cordeiro pascal, onde Cristo, no mesmo momento, foi morto. Sabe, irmãos, nós temos o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, eliminou o pecado do mundo. Aí você pergunta: mas Abel, o pecado ainda existe? Sim, o pecado existe, mas não mais com a sua punição condenatória. Cristo morreu essa condenação. Por isso que o termo que eu falei para vocês, eliminado, ou seja, em sua própria vida, ele eliminou a condenação do pecado. Eu hoje posso ser condenado, mesmo em meio à eliminação de Cristo. É somente eu continuar vivendo no pecado. É somente eu continuar acariciando algum mal que em meu coração ainda não foi extirpado.
Cristo morreu, irmãos, para eliminar o pecado. E que eu e você possamos, através da nossa aceitação a Cristo, eliminar o pecado de nossa vida. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele nos deu vida para que vivamos, e vivamos em abundância. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Pai, pela Tua palavra e obrigado pela certeza da atuação do Teu Espírito em nossa vida. Senhor, que nós possamos aceitar esse sacrifício expiatório de Cristo a cada dia. Dá-nos a Tua paz, Senhor, perdoa nossos pecados e nos dá mais um dia com a Tua santa presença. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia. Na presença do nosso Pai Celestial, amanhã estudaremos sobre o ano de 1844. Deus abençoe você. Até logo.